queridos amigos, queridos companheiros, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, a Jesus e a esse Espírito de grande envergadura que conhece tão bem, profundamente a alma humana, que é o patrono da nossa casa, nosso querido irmão Clarencio, pela oportunidade de mais um trabalho. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22, Não Separeis o que Deus Juntou, que fala sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio, tá? Mas antes, e nós vamos falar sobre o item 5, que é sobre o divórcio. Mas antes, nós vamos efetuar a leitura do nosso Evangelho, fazer a nossa prece. E eu separei aqui, como leitura do nosso Evangelho, o próprio item 5 desse capítulo 22, que fala sobre o divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram. E só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Se fosse contrário à lei divina, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, usando da sua autoridade em nome da religião, têm imposto o divórcio em várias circunstâncias. Aliás, dupla prevaricação, porque teria em vista unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Ele é mais extenso, mas vamos parar por aqui, por conta do nosso tempo, e vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, benfeitores espirituais da nossa querida casa de irmão Clarencio, estamos mais uma vez aqui, pedindo ao nosso irmão Clarencio, aos nossos anjos da guarda, que nos sustente, nos envolva, para que possamos efetuar mais um estudo acerca do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo na nossa casa, na nossa querida casa. Pedimos a sua sustentação, equilíbrio, harmonia, para que possamos, com a imensa gratidão que temos, efetuar esse estudo. Sendo assim, pedimos a Jesus, mas sobretudo a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então, o nosso estudo, como eu já falei, é sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, que Deus, não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Primeiro, a indissolubilidade do casamento. Indissolubilidade é uma palavra difícil da gente falar, né? Mas significa a não separação, o que é inseparável, né? No caso, o que Deus juntou, o que Deus uniu seria inseparável do casamento. E a questão do divórcio, que é o nosso estudo de hoje, que é o item 5, que significa separação de cônjuges. Divórcio, a palavra divórcio significa separar-se judicialmente. Separação de cônjuges por meio de dissolução judicial do matrimônio. Separação, desacordo, rompimento, quebra de laços de amizade e etc. Aqui no nosso texto nós vamos falar em relação aos cônjuges, né? Aos casais, em relação ao casamento.
e é a forma jurídica de extinguir totalmente o casamento. É a forma jurídica, é a forma material de extinguir totalmente o casamento. Agora, vamos iniciar a leitura do texto, do item 5, e a gente vai comentando, né, no decorrer da leitura, a gente vai comentando sobre a questão do divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente, como nós já falamos juridicamente, o que já está separado de fato. O que ele quer dizer aqui? O que já está separado de fato, o que Deus uniu, mas que já está separado por conta de uma ferramenta, de uma sagrada ferramenta que Deus nos dá, a nós, espíritos imortais, que é o livre-arbítrio. Então, por conta do livre-arbítrio, o divórcio vai separar o que já está separado de fato, porque quando o cônjuge, o casal chega a se divorciar, é porque já não há mais compreensão, afeição, que significa o quê? O amor mútuo, não há mais afinidade, ou seja, simpatia, fraternidade entre o casal, com paciência, tolerância, não há abnegação. Então, o que está se levando em conta é as questões das paixões, as questões materiais, que são ligadas à matéria. Não se leva mais em consideração quando se separa, como Kardec fala aqui de fato, não se leva mais em consideração no sentido da lei divina, no sentido da lei divina do casamento, no que se refere às leis divinas, às leis da natureza, que são imutáveis, que não mudam. O que se leva em consideração aqui no divórcio, a questão jurídica, é que é uma questão material que se muda com o tempo, que muda de acordo com o país, com a civilização, com as circunstâncias do momento em que o casal se encontra. Então, o sentido aqui que se refere à lei de Deus, no sentido aqui da indissolubilidade, que Jesus fala, da indissolubilidade do casamento, é no sentido da lei da união entre os sexos, que se refere a uma lei, a lei de reprodução, e no sentido da lei puramente divina, que é a lei de amor, que já não existe mais. Então, por isso que ele fala que o objetivo é separar legalmente o que já está separado de fato. Porque se já não existe mais a compreensão, se já não existe mais a afinidade, a sintonia de pensamentos e de sentimentos, a paciência, a fraternidade, a solidariedade entre o casal, a concordância de ideias entre o casal, já não existe mais o que Deus juntou. E ele continua: não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram. E só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Essas duas leis divinas que eu falei, a lei de reprodução e a lei que é puramente divina, que é a lei de amor. Se fosse contrário à lei divina, ao divórcio, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores, ou seja, como mal proceder, aqueles dos seus chefes que, usando da sua autoridade em nome da religião, têm imposto o divórcio, a separação em várias circunstâncias, em vários momentos. Aliás, dupla prevaricação, dupla má-fé, mal proceder, porque teria em vista unicamente interesses temporais, interesses materiais.
interesse da vida material, porque teria em vista unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor, que é uma lei puramente divina, que faz parte das leis de Deus. Aqui, no livro dos Espíritos, nós temos a questão, primeira questão 695, lá na lei de reprodução, tá? No livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. E na 697, ele pergunta: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade, ou seja, a inseparação, né, é o que significa a palavra, absoluta do casamento? Está na lei da natureza a inseparação absoluta do casamento? E os Espíritos respondem: é uma lei humana, muito contrária da natureza, é uma lei humana. Mas os homens podem modificar suas leis, podem modificar, como eu falei, de acordo com as circunstâncias, de acordo com os países, de acordo com a civilização. Só as da natureza são imutáveis, só as leis de Deus são imutáveis, não mudam. E no livro O Consolador, Emmanuel, através de Chico Xavier, na questão 188, é perguntado a Emmanuel como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres no matrimônio, no casamento. E Emmanuel responde: o matrimônio na Terra constitui uma prova difícil, mas redentora, ou seja, libertadora. Os cônjuges desvelados, empenhados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, que fazem parte da lei divina, do que Deus uniu, que é a lei de amor, concentrando-se ambos no lar, que é o recurso, que é a ferramenta que Deus, sagrada, né, como nos fala Antônio de Aquino, que Deus nos fornece, são as células familiares, para que os espíritos imortais, nós, espíritos imortais, possamos nos melhorarmos, nos transformarmos, evoluirmos, progredirmos, através do nosso progresso espiritual, né? Continuando, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. E Emmanuel continua nos falando: no lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, há tarefa de lutas e lágrimas penosas, porém no sacrifício toda a alma se santifica, evolui, progride e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família, para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos. Faz-se mister a necessidade, né, a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus, no seu apostolado de abnegação e de dor face à terra, no seu apostolado de dedicação, de simplicidade, de paciência, de coragem e de dor face da terra, em face da terra. E aí temos ainda aqui, para falar nesse trechinho do texto, que as separações são contrárias às leis de Deus se forem para atender interesses circunstanciais, momentâneos, ou seja, imateriais,
Mas se for para evitar males maiores, não. É mais humano, mais caridoso e mais moral restituir a liberdade a seres que não podem mais vivenciar, né, viver juntos, do que mantê-los unidos. E aí essa questão é muito importante, porque é melhor que se separem do que aumentem as suas dificuldades, aumentem as suas dívidas em relação aos seus resgates espirituais, aumentem as suas provas, as suas expiações, né? Que são as consequências dos erros cometidos. Ainda no nosso estágio evolutivo, os casamentos não levam em conta a afeição, não levam em conta o amor entre os seres, mas a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, da desonestidade, né? De todos os interesses materiais. Ou seja, não leva em conta as paixões da matéria. Ainda somos no estágio evolutivo que nós nos encontramos, como planeta de provas e expiações, apegados, ligados, vinculados à matéria. No livro Após a Tempestade, no capítulo 13, a nossa querida Joana de Ângeles, através de Givaldo, esse capítulo 13, ele tem o título de Desquite e Divórcio. E Joana fala assim pra gente: reencontro de espíritos afins produzem vida conjugal equilibrada, reencontros de espíritos que têm simpatia, têm afinidade, em clima de contínua ventura, felicidade, através da qual missionários do saber e da vontade estabelecem a união, objetivando nobres desideratos, ou seja, desejos, em que empenham todas as forças. Indispensável no matrimônio o novo se confundir paixão com amor, interesse sexual com afeição legítima, ou seja, interesse sexual que está ligado à matéria com afeição legítima, amor que está ligado à lei divina. O divórcio em consequência, solução legal para o que moralmente já se encontra separado. Que aí o que a gente fala aqui, ela está se referindo às leis de Deus, né? Que nós já nos referimos no início. Quando a gente fala das questões no sentido das leis de Deus, que é a lei da união entre os sexos, a lei de reprodução, e a lei puramente divina, que é a lei de amor. Agora, aqui no livro Nosso Lar, nós temos no capítulo 20, que tem o título de Noções de Lar, nós temos a Dona Laura passando instruções valiosíssimas para o nosso querido André Luiz. André Luiz desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura. Ele pergunta para a senhora Laura: Dona Laura, ele faz a pergunta para a Dona Laura em relação ao lar. E Dona Laura responde a ele, passa as instruções, né, que recebeu nova corrente de ideias que penetrou o seu espírito, de um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. E ela fala também, Dona Laura, que o orientador é versado, ou seja, conhecedor em matemática. Conhece matemática, estuda matemática, né? E ele nos fala que o lar
é como se fora um ângulo reto. Ele faz analogia, utilizando a matemática, como se o lar fosse um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Que eu fiz até um gráficozinho, assim, bem simples, para que a gente possa entender. Um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina, no plano do progresso espiritual, que nos aproxima cada vez mais ao nosso Pai, a Deus. A reta vertical, nos fala Dona Laura, é o sentimento feminino evoluído nas inspirações criadoras da vida, evoluindo nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum, no plano de realizações no campo do progresso comum da evolução espiritual. O lar é o sagrado vértice, ou seja, o vértice é o ponto de encontro das arestas, das duas retas, ou seja, a união. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. O lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro das suas portas com todo o coração e com toda a alma. Aí eu fiz um gráficozinho bem simples para que a gente possa entender. Não sei se vai dar para vocês verem, na reta aqui, né? Na reta vertical, nós temos os sentimentos femininos. Na horizontal, nós temos os sentimentos masculinos. E aqui, no vértice, que é a união entre a reta vertical e a reta horizontal, nós temos o que? A união entre os casais. É o vértice, é isso que ela quer dizer. Então, na reta vertical, o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Na horizontal, sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum, no campo do progresso da evolução. O lar é o sagrado vértice, onde se encontra a união entre a reta vertical e a reta horizontal. Ponto de encontro das arestas é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. E aí a Dona Laura continua. Logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros, né, do homem velho, né, que tiranizam corações, que são as paixões da matéria, o orgulho, a vaidade, o apego, né? Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem, por mais que se unam, os corpos vivem as mentes separadas. Não tem mais afinidade, né, de pensamentos, de sentimento, operando em rumos opostos. Em direção opostas. Dona Laura fala ainda que na fase atual evolutiva do nosso planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, ou seja, de almas que têm afinidades de pensamentos, de sentimentos. Ela fala aqui, de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins,
e esmagadora porcentagem de ligações de resgate, de quitação. Isso é muito importante que a gente entenda. De quitação, de pagamento, de resgate, quitação, para que nós possamos, nós, como espíritos imortais, progredirmos, evoluirmos na escala espiritual, nos libertarmos do homem velho, das dificuldades que nos vinculam ao passado, das situações mal resolvidas que tivemos nas vidas passadas. Então, é esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros, e isso a gente tem que frisar bem, forçados, obrigados, sob algemas, ou seja, presos pelos pulsos, presos pelos tornozelos, presos, vinculados uns aos outros, através das ligações, das dificuldades, dos erros cometidos nas vidas passadas. Como todos nós, espíritos imortais, que estamos encarnados e desencarnados, vinculados ao nosso planeta, que se encontram no estágio evolutivo, passando, graças a Deus, e graças ao nosso esforço e ao esforço dos amigos espirituais, ao planeta de regeneração, de melhoramento, mas todos nós nos encontramos no estágio evolutivo de planeta de provas e expiações. Então, temos vínculos com o passado, com as vidas passadas, vínculos uns com os outros, com o nosso passado, tá? Então, isso é muito importante, está no capítulo 20, quem tiver oportunidade, dá uma olhadinha lá, dá uma lidinha em todo o capítulo, eu só fiz uma síntese, capítulo 20 de noções de lar. E falando ainda na questão de lar, o nosso querido Antônio de Aquino, um dos benfeitores da casa de Leon Denis, e também um benfeitor, grande benfeitor da nossa casa, lá no livro, na coleção Raios de Luz, volume 3, Antônio de Aquino tem uma mensagem no capítulo 19 que fala o lar e suas duas rosas, que também é uma mensagem maravilhosa que fala sobre o lar, sobre a família, e que Antônio de Aquino, ele ratifica que nós devemos cuidar do nosso lar e cuidar também dos lares dos nossos irmãos, porque o lar é uma célula sagrada, é uma oportunidade sagrada que nós, espíritos imortais, temos para nos melhorarmos, para evoluirmos no progresso espiritual no planeta de provas e expiações, que nós nos encontramos encarnados e desencarnados. O lar, meus irmãos, é um cadinho. O cadinho é um material, um vasinho resistente, que é usado muito em laboratório de química, onde se faz as misturas, e normalmente ele é resistente ao fogo e é usado para fundir, para calcinar, para queimar as misturas e obter um resultado. Ou seja, para misturar substância, onde os espíritos adversários, onde criaturas devedoras umas das outras e onde almas missionárias procuram queimar as impurezas, procuram esquecer o pretérito passado, procuram aos poucos se perdoar e se amar, para depois juntos partirem de volta, mais iluminados, mais leves, para iniciar novas etapas, arrastando com esse ancinho. Ancinho é um instrumento que é usado para limpeza, para jardinagem, para tirar o mato, para fazer ali a limpeza do jardim. Então, com esse ancinho de luz, outras almas mais carentes de amor, mais carentes de luz, mais carentes de uma oportunidade de viver para resgate de suas faltas.
ou seja, para quitação, para resgate das suas faltas, dos seus erros do passado, dos seus erros do pretérito. Ainda, nós temos mais um tempinho, no capítulo 13, que tem o título Desquite e Divórcio, Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos fala que, na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina, onde se realizam trabalhos de reparação moral, através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos, ou seja, propósitos no ministério familiar. E ela ainda fala que na dissolução dos vínculos matrimoniais, o que padeça, o que sofre a prole, os filhos, será considerado como responsabilidade dos genitores, dos pais, dos cônjuges, que, se somassem esforços, poderiam ter contribuído com proficiência, ou seja, com capacidade, através da renúncia pessoal, para a dita dos filhos, para a dita dos descendentes, E a humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos, reacendendo a chama do entendimento, do amor, momentaneamente apagada dentro das circunstâncias do momento que o casal está passando, das dificuldades que está passando. Em relação ao nosso item 5, nós temos aqui no restante do texto, falando que Jesus consagra a insobriedade absoluta do matrimônio, e ele fala que Moisés, o legislador material, Moisés impõe ao divórcio, à sua época, a condição de fazer uma carta, que era o divórcio, a separação, quando o homem ele rejeitava, repudiava a mulher, que era uma prática dos povos da época, ele repudiava, rejeitava a mulher, não tinha nenhuma parte jurídica, a época de Moisés. E Moisés foi o primeiro que colocou, que instituiu a parte jurídica, que ele impôs que fizessem uma carta, o homem fizesse uma carta repudiando, rejeitando a sua esposa no processo de separação. Então, como nos fala Antônio de Aquino, como nos fala Joana de Ângeles, Dona Laura, lá ali no livro Nosso Lar, como ela passa as suas instruções, nós, e principalmente Antônio de Aquino, no livro Raio de Luz, nós devemos cuidar muito bem, de forma sagrada, dos nossos lares e dos lares dos nossos irmãos. E que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Terminando o nosso tempo, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos deu força, coragem, determinação, vontade, nos inspirou, sugeriu as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que nós pudéssemos estar fazendo o estudo de hoje. Agradecendo aos nossos benfeitores espirituais, os benfeitores espirituais da nossa casa, em especial nosso querido patrono, irmão Clarencio, que nos dá força, coragem e resistência. A quem pedimos, a Clarencio, a Jesus, amplia a nossa fé e a nossa coragem, nos ajuda a dar continuidade, prosseguimento à nossa obra em paz e segurança, a obra da nossa casa, querido Mestre Jesus. E pedimos também pelos nossos dirigentes,
e os dirigentes de todas as nações do nosso planeta, que eles possam ser inspirados, envolvidos, sempre com as boas ideias e os bons pensamentos em prol de toda a humanidade encarnada no nosso planeta. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Pedimos permissão a Jesus e a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Que assim seja e graças a Deus.